Olá, no Direito Sem Fronteiras de hoje vamos discutir a guerra comercial entre Estados Unidos e China. Como o Brasil e outros países podem se beneficiar dessa disputa? Vamos saber um pouco mais sobre a relação comercial entre Brasil e China. Mas antes, veja a reportagem. Um relatório das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento estima que a União Europeia deve lucrar cerca de 70 bilhões de dólares do comércio bilateral entre Estados Unidos e China. Tudo isso por causa do efeito das tarifas impostas pelas duas maiores potências econômicas mundiais, o que acabou refletindo de forma positiva no comércio internacional. Japão, México e Canadá vão se beneficiar com 20 bilhões de dólares. E não só esses países. A Austrália terá um superávit de 4,6% nas exportações. A Índia, 3,5%. Filipinas, 3%. E Vietnã, 5%, segundo o relatório. A guerra comercial entre os dois países, cujo desfecho ainda é imprevisível, tem turbinado as exportações brasileiras. O Brasil encerrou 2018 com um dos melhores resultados em 5 anos. Para esse debate, convidamos Ivo Teixeira Gico Júnior, doutor em Direito Econômico, e Fabrício Panzini, gerente de negociações internacionais da Confederação Nacional da Indústria, CNI. Obrigado pela presença dos dois aqui em nosso programa. Essa guerra tarifária entre Estados Unidos e China pode ter um fim? Qual é a sua análise? Terá um fim. Terá um fim? Nenhuma guerra comercial é eterna. Sei. Isso necessariamente vai chegar a um fim. Qual é a sua expectativa em termos de prazo? Porque parece que a posição dos Estados Unidos é uma posição que começa a ter assim, mais ramificações, né? Ela começa a punir empresas chinesas, começa a denunciar executivos da Huawei, por exemplo. Você acha que isso tem um fim curto, na linha do tempo? Bem, se você para pensar do ponto de vista da China, nós temos aí um agente opaco, que dificilmente você consegue ler o que eles efetivamente estão querendo. E do outro lado da mesa nós temos aí um jogador que é completamente imprevisível não só de perfil, mas também de personalidade. Então, seria o Donald Trump. É o Donald Trump, que é o presidente dos Estados Unidos. Sim. Então, no entanto, parece que eles estão chegando a um acordo e minha expectativa é que dure no máximo 1 ou 2 anos, não mais do que isso. Eles têm um prazo, parece que aquela ascensão das tarifas, eles conversaram, né, o presidente chinês, o Jinping, e o Donald Trump conversaram e fizeram uma trégua, e essa trégua vence agora nos próximos dias, né? Correto. Antes de maio, deve estar um novo projeto sobre a mesa. Qual é o seu prognóstico como homem da CNI? Olha, eu vejo que podem ter 2 cenários. 2 cenários. O primeiro cenário é o Donald Trump acelerar a política que ele está tendo bilateral em relação à China, de continuar pressionando para que aquilo que ele considera práticas desleais de comércio da China, subsídios, outras questões de propriedade intelectual que você mencionou, cessem de uma vez. Então ele pode, de alguma forma, aumentar a intensidade em relação a isso na China ou manter mais ou menos na velocidade que está. O outro cenário é um cenário de acordo, né, de acordo entre as duas economias. E aí, com certeza, a China vai precisar ceder, porque a gente já notou em vários episódios que os Estados Unidos, na sua agenda comercial, eles jogam para ganhar, né? Não jogam nem para empatar. Então, depende de algum tipo de cessão por parte da China. Então, é um pouco imprevisível pelo que o Ivo comentou aqui, porque você está tratando de agentes muito imprevisíveis. Então, a guerra comercial, eu acho que se tem um adjetivo que cabe a ela, é incerteza. E aí os agentes econômicos podem, de fato, se beneficiar, mas a incerteza, ela também freia com que esse benefício seja, de fato, pleno, né? E pode causar algumas distorções. Perfeito. Nós vimos na reportagem, depois eu quero ouvir o seu comentário sobre essa resposta dele. Nós vimos na reportagem agora há pouco sobre as regiões ou os países que podem se beneficiar dessa guerra comercial entre Estados Unidos e China. O Brasil está nessa lista. Eu queria que você comentasse isso, mas eu queria que também você comentasse a resposta dele, que você fez menção de comentar. Tem alguma coisa a acrescentar? Eu só ia dizer que o comércio internacional
A gente não pode olhar esse episódio específico da guerra entre Estados Unidos e China como uma coisa isolada. O comércio internacional é dinâmico e nós reiteradamente temos episódios de conflito. Então, ainda que a gente resolva este pequeno nódulo agora, é inevitável que outros confrontos entre Estados Unidos e China surjam e, portanto, isso vai se repetir. Se não agora no curto prazo, 5, 10 anos, porque, comercialmente falando, eles estão em rota de colisão. Perfeito. Em relação aos países ou regiões que podem se beneficiar com essa guerra tarifária. O Brasil está na lista, poderia faturar 10 bilhões e meio, 11 bilhões com alguns produtos. Como é que você vê isso? Bem, como tudo na vida tem um lado positivo e um lado negativo. Sempre. Qual é o lado positivo? O lado positivo é que quem vende produtos que tem como concorrente os Estados Unidos vai ganhar vantagem, porque com a maior tarifa de importação nos Estados Unidos vai poder ter mais entrada no mercado chinês. Então, por exemplo, quem vende soja vai vender mais soja para a China e isso pode permitir um boom de demanda por soja do brasileiro. Então, esse é um lado positivo. Todo mundo que vende produtos que concorrem com os Estados Unidos para a China vai ganhar um boom com isso, então um bônus. Então, é uma oportunidade de graça. No entanto, todo mundo que usa esses insumos, por exemplo, se você vende carne, você precisa de insumos para alimentar o teu gado. Esses insumos vão ficar mais caros, sua carne vai ficar mais cara, então você vai ter menos competitividade. Na economia é tudo entrelaçado. Então, mas qual a relação que você está colocando entre vender soja para a China e os insumos para o gado? É porque parte do que a gente produz aqui é utilizado para alimentar o gado. Sim, boa por exemplo. parte. Mas você acha que nós não teríamos condição de aumentar a produção e satisfazer os dois segmentos? Bem, você teria que ter capacidade produtiva ociosa para poder satisfazer esse pico de demanda. Sim. Se o pico de demanda for grande demais, você simplesmente não vai ter capacidade de atender isso, portanto, você vai desviar a produção para a China. E aí, para atender esse pico da demanda de forma permanente, você teria que fazer investimentos. Investimentos que podem não ser lucrativos se depois você baixar a tarifa dos Estados Unidos, ou seja, se eles chegaram num acordo. Isso. Então, o produtor vai ficar sempre numa insegurança de devo ou não devo fazer esses investimentos. Então, o mais provável é que eu simplesmente desvie para quem me paga mais no curto prazo e gerando, assim, aumento de preço nos insumos. Eu concordo bastante com o que o professor está colocando aqui. Isso já está acontecendo, né? O empresário, ele faz investimento e a palavra que o empresário mais precisa, né? Aquilo que o empresário mais precisa é de previsibilidade. Confiança. Exatamente, saber quais vão ser as regras do jogo daí para frente. E tudo que uma guerra comercial não te dá é previsibilidade. Então, o que eu faço no curto prazo? Eu atendo a demanda que tenha vindo da China por mais soja, que é o grande produto, né, que a gente está ganhando na guerra comercial. Talvez o único, mas carnes também a gente pode dizer que está ganhando, mas talvez um dos únicos produtos que nós estejamos ganhando seja, de fato, a soja. Então, voltando a esse ponto, o empresário pensa, eu faço investimentos para atender esse mercado chinês que está me pedindo, ou eu espero um pouquinho para ver se o acordo acaba, se o acordo acontece e essa guerra acaba no dia seguinte, eu não tenho prejuízo com os investimentos todos que eu fiz e não fico com capacidade ociosa. E um ponto, talvez, importante do que o professor colocou aqui, é que, e outros efeitos colaterais podem acontecer, é que a China está sofrendo uma barreira também no mercado dos Estados Unidos e ela fez uma produção para atender o mercado dos Estados Unidos. O que é que vai acontecer com essa produção chinesa, se ela não vai para o mercado dos Estados Unidos? Ela vai, provavelmente, se deslocar para outros países ou ela vai reduzir o preço dela muito. Se ela se desloca para outros países, ela prejudica a produção e prejudica o emprego dos outros países, o que pode ocorrer, por exemplo, com o Brasil. Então, esse momento, esse debate é super importante porque a gente está vendo os primeiros atos, né, as primeiras consequências da guerra comercial. Mas as segundas, as terceiras, as consequências que vêm mais adiante, elas podem ser mais prejudiciais. Então, para o Brasil, você tem esse ganho momentâneo da soja, mas você pode ter no futuro aumento de preço interno na economia, como já está um pouquinho acontecendo nesse segmento só, e você pode ter mais concorrência chinesa dentro do mercado brasileiro, que é algo que a gente tem que olhar. Cuidado. No começo de 2017, houve uma assinatura de um tratado 12 nações do Pacífico. Os Estados Unidos assinaram esse acordo com o presidente Obama e depois o Donald Trump acabou saindo desse tratado e agora são apenas 11 nações. Perfeito. Como é que essas nações poderiam agir tendo a China na Ásia como um pêndulo forte
elas podem agir sem a China, mas alguns desses países, como Canadá e México, fazem parte do NAFTA, que é o novo acordo da América do Norte de livre comércio. Você acha que os Estados Unidos poderiam boicotar a participação do Canadá e México, ou eles aceitariam, ou vão aceitar esse acordão dessas nações asiáticas do Pacífico com a Europa, por exemplo, sem grandes problemas? Olha, eu diria que os Estados Unidos já estão pressionando o México e o Canadá por um novo NAFTA. Então já há pressões hoje por uma renegociação do bloco comercial. Não, mas o NAFTA foi assinado agora, deverá ser aprovado pelo Congresso. É um outro além desse? É uma revisão do original. Exatamente. Essa revisão foi proposta, Perfeitamente, deve ser aprovada agora. Mas ainda não foi aprovada. Pelo Congresso vai passar agora. E estas regras impedem, em parte, não 100%, mas impedem em parte, a integração do México e do Canadá com qualquer outro bloco. Tá, então ok. Uma coisa é Então já completamente haveria vinculada à outra. uma pressão ali Perfeitamente. no corpo do contrato. Perfeitamente. A pergunta verdadeira é por que nós não estamos participando de nenhum desses grandes acordos? Por que nós não estamos? Tem alguns motivos. Acho que o Brasil apostou muito no multilateralismo, né, na OMC, porque faz sentido, né, como o Brasil é muito competitivo no agronegócio, e o Brasil tem um comércio muito diversificado, então para aquele momento fazia sentido. E o Mercosul ficou muito paralisado também nos últimos anos, que era a aposta do Brasil. E eu acho que o Brasil acordou nos últimos anos e tem colocado uma agenda de acordos comerciais na mesa muito forte junto com o Mercosul, tanto que nós estamos negociando com o Chile, né? Tem um acordo com o Chile. Fizemos uma ampliação do acordo com o Chile, estamos negociando com o Canadá, com a EFTA, que tem Suíça e Noruega com grandes economias. Com a União Europeia também. Com a União Europeia. E também abrimos negociações com países da Ásia, como Singapura e Coreia do Sul. O que acontece é que um acordo ele leva muito tempo para fechar. 1 ou 2 anos. Então, países e blocos que não fizeram no passado, então, como eles são o que a gente chama de latecomers, né, chegaram atrasados, eles têm mais dificuldade, mais trabalho para negociar. Eu acredito que a última administração brasileira e agora tem um viés de a gente abrir mais mercados, nós nos integrarmos mais com o mundo, e eu acredito que é uma tarefa que a gente vai conseguir fazer com sucesso e pode mudar aí a participação do Brasil no comércio internacional. Tem, claro, porém, nós somos muito competitivos no agronegócio. E o agronegócio é o berço do protecionismo mundial. Então, quando você fala de países europeus e etc., eles têm mais dificuldade, mais sensibilidade em produtos agrícolas, quando negociam com o Mercosul. Assim como nós temos em alguns... O que você quer dizer sensibilidade? Sensibilidade são setores que são mais protegidos, que têm apoio do governo e que na política interna ali da União Europeia, pegando como exemplo, tem força e acabam freando alguns movimentos mais de abertura. Fazer um acordo com o Japão, por exemplo, que a União Europeia fez, que é um grande acordo, e um ótimo sinal para a economia mundial, porque são duas grandes economias, criam regras, criam previsibilidade, é algo muito importante, mas o Japão não tem um setor do agronegócio muito forte. Ao contrário, na negociação com o Japão tinha muito mais interesse defensivo no agronegócio. São empresas familiares do Japão, quase. Então, você tem algumas particularidades. O Mercosul tem mais dificuldade por causa disso. Claro que tem algumas outras sensibilidades, setores do próprio Mercosul, mas eu acho que a gente tem que olhar para o momento. Nós já estamos com negociações avançadas e é possível a gente concluí-las aí no curto, médio prazo e mudar um pouco a inserção internacional do Brasil, torná-la mais competitiva. Eu quero ver a sua análise daqui a pouquinho, quando a gente voltar para o segundo bloco. Não vai embora, voltamos já. O Direito Sem Fronteiras está de volta com a nossa discussão sobre a guerra comercial entre Estados Unidos e China. Nós falamos no finalzinho do bloco anterior sobre a participação do Brasil nesse novo cenário comercial. Como é que você analisa? Por que o Brasil, com o Mercosul, está tão quietinho, enquanto que o mundo no entorno está todo aquecido tentando fazer negócio? Qual é a nossa dificuldade? Bem, eu confirmo que nós também estamos tentando agora celebrar alguns tratados, mas que a nossa aposta foi no multilateralismo e a rodada de Doha fracassou. Então, nós não conseguimos fazer pela OMC um acordo com todo mundo ao mesmo tempo e depois disso perdemos algum tempo.
E o Brasil não acredita muito em acordos de livre comércio. Culturalmente falando, nós também somos bastante protecionistas. O Brasil é uma das economias mais fechadas do mundo. Por que você diz isso? Porque as nossas tarifas de importação são altas, as nossas barreiras não tarifárias são altas e o nível de produtos internacionais disponíveis nas prateleiras brasileiras é muito pequeno quando comparado com outras nações. Ou seja, nós poderíamos estar numa economia muito mais aberta e assim forçar o empresariado brasileiro a ser mais competitivo. E acho que essa é uma das propostas. Mas se nós tivéssemos mais produtos importados, nós não teríamos um problema com as indústrias brasileiras? Olha, depende. A importação ela também é importante para a produção interna, né? Eu acho que a grande questão aqui é a gente negociar acordos que sejam equilibrados, né? Ou seja, que nos deem acesso ao mercado dos outros países e que também nos ajudem aqui na competitividade interna. Usar os acordos comerciais para ganhar competitividade interna. Um ponto importante, no acordo comercial, você pode planejar muito mais, porque você consegue planejar em quanto tempo as tarifas de importação vão cair, como ele mencionou, né, nossas tarifas, e o empresário sabe que no decorrer de alguns anos aquela tarifa vai cair e que ele tem que se adaptar. Então, de fato, existe um lado de aumentar a competição e nós temos que olhar para isso, fazer de forma planejada aqueles setores que são muito importantes do ponto de vista de emprego, setores que são muito importantes do ponto de vista de produção, de mão de obra mais qualificada. Vamos fazer uma adaptação ao longo do tempo, para que a gente não tenha problemas, né, microeconômicos nas regiões, né, de perda de emprego muito grande, né? Então, acho que um grande benefício dos acordos comerciais é que a abertura pode ser feita de forma gradual. E um outro ganho é que a gente consegue derrubar barreiras em outros países. E isso ajuda também a produção de alguns setores. Um acordo comercial, qualquer país que você olhe, no Japão, nos Estados Unidos, no bloco europeu, ele nunca é uma unanimidade entre os setores. Porque tem setores que ganham mais, setores ganham menos, outros que perdem. Então, é uma economia política que o governo brasileiro, americano, europeu, tem que buscar sempre um equilíbrio maior, olhando ali para a sua economia interna. Em relação a esse relatório da ONU sobre esse tarifaço, né, dos produtos chineses, no total aí aproximadamente 250 bilhões, que estão deixando ali uma tarifa razoável. Como é que esse dinheiro está sendo dividido, né? Parece que esse dinheiro, essa tarifa não fica nos Estados Unidos, né? Ela ela vai migrando para empresas de fora. Como vai funcionar isso? Como está funcionando isso? Bem, você tem que entender que a tarifa é como se fosse um bloqueio para a entrada do produto nos Estados Unidos. Sim. Então, o que os Estados Unidos faz olha, para você entrar aqui, você vai pagar mais. Perfeito. No momento em que os Estados Unidos diz, você vai pagar mais, produtos chineses que não conseguem baixar o seu preço ficam menos competitivos nos Estados Unidos. Então, consumidores americanos começam a comprar de outros países. E é assim que outros países ganham. Então, por isso que quem mexe com o comércio internacional diz que tarifas, aumento de tarifa e proteção, na verdade, é uma proteção que ataca quem está sendo protegido. Porque no momento em que os Estados Unidos aumenta a tarifa, ele vai ter que comprar produto mais caro de alguma outra pessoa ou mais caro do seu próprio produtor interno. Porque nesse caso específico, os preços chineses, eles não têm competitividade, quer dizer, eles estão acima, quer dizer, ninguém compete com os chineses, basicamente. Perfeitamente. São preços muito bons para o mercado, mesmo aumentando a tarifa, eles poderiam ficar até mais barato que um produto francês, por exemplo. Poderia, mas o aumento da tarifa foi tão grande que é muito provável que uma parcela substancial do comércio seja deslocado para, por exemplo, o segundo ou terceiro colocado de qualquer produto. Essa é uma das razões pelas quais o Brasil vai começar a vender mais soja para a China, porque nós somos excelentes na produção e venda de soja. Perfeito. Em termos de retaliações, até agora, o que nós temos entre Estados Unidos e China? Valendo. Olha, nós temos aí uma lista de produtos muito grande do lado dos Estados Unidos, em que a tarifa foi elevada para 25%. 25%? 25%. Algumas eram mais baixas, ao redor de 5%, 7%, algumas eram 0% e foram para 25%. Já são milhares de produtos nesse caso. Uhum. A China ela foi mais cirúrgica. Ela tem centenas de produtos, também elevou a 25%, né, para fazer algo paritário ali com os Estados Unidos, mas ela focou em produtos, poucos produtos ali que os Estados Unidos é muito competitivo, né?
principalmente dos bens de agronegócio. Então, o que nós temos aí valendo é isso, 25% de um lado, 25% do outro, o dos Estados Unidos muito mais em bens industriais e da China muito mais em bens agrícolas. E é isso, acho que outros países acabam ganhando, alguns produtores americanos podem ganhar no mercado americano, mas tem uma questão de preço que é repassada, assim, provavelmente para o consumidor e menos oferta de produto, menos diversidade. Agora, cabe a gente lembrar também que não é só Estados Unidos e China. Assim, como são as duas maiores economias e elas estão travando ali uma disputa, é claro que o que acontecer entre elas afeta o mundo todo. Mas os Estados Unidos colocou outras barreiras unilaterais, inclusive ao aço brasileiro. E ao alumínio? Que não foram só para a China. Então, o grande risco disso, e o Brasil tem que fazer uma análise, né, como a gente fala, do todo, né? Quanto eu estou ganhando, quanto eu estou perdendo no todo disso. Mas o risco disso, que é um ponto aqui muito importante, é que muitas dessas mudanças de políticas e medidas adotadas, elas foram adotadas unilateralmente e violando regras internacionais da Organização Mundial do Comércio. Então, se isso se mantém por um tempo muito grande, a gente vai viver num sistema com menos regras e isso traz menos previsibilidade para os negócios e o comércio internacional pode cair como um todo. Se você olhar dados da OMC agora, que saíram, as economias estão... o comércio já está caindo no trimestre, acho que está no nível de 2010, o que é preocupante. E vai piorar ainda porque hoje eu estava vendo esses dias um relatório das empresas japonesas no Reino Unido. As principais empresas estão saindo do Reino Unido. Elas empregam ali alguma coisa como 150 mil pessoas. Estão saindo por insegurança em relação ao Brexit, insegurança em relação ao próprio sistema econômico, que deu uma arrefecida, exatamente como você disse, por conta dessa guerra comercial. Agora, uma pergunta que vale muitos pontos. Quais produtos que o Brasil poderia embalar e vender para a China? Minério de ferro. Pode se ajudar aí, você pode... Minério de ferro, apesar de eu achar que a gente devia vender... Bom, aí já vende, aço, né? E não minério de ferro. Você está perguntando o que vai aumentar a venda ou o que a gente ainda não vende? Não, o que a gente ainda não vende. A gente vende tudo que pode. Assim, no caso da China é uma venda muito concentrada em produtos... 80% são 3 produtos, né? Petróleo, soja e o minério de ferro. Então, a diversificação na China tem sido um assunto assim que... diversificação de exportação para a China tem sido um assunto muito falado no governo brasileiro, no setor privado. Qual é a dificuldade? E nunca conseguimos. Qual é a dificuldade? A dificuldade os bens industriais que nós produzimos, eles já têm uma produção muito competente na China e na região da Ásia ali já estão integrados. Não dá para entregar. E a logística conta muito no comércio internacional. Então, você entregar um bem na China, você tem que ser muito competitivo internamente. Nós temos aí nossas mazelas de custo Brasil que nós teríamos que resolver. Eu acho que a gente tem que ser realista. O que dá para a gente fazer na China de diversificar mais a pauta tem a ver com manufaturar um pouquinho mais aquilo que a gente já manda. E uma pauta muito importante, nós falamos muito, o Brasil é mais fechado, etc. Mas quando você olha, por exemplo, no agronegócio, a habilitação de uma planta para vender carne bovina, carne suína ou carne de frango para a China leva muito tempo. E é muito pior que uma tarifa, porque você simplesmente não pode entrar naquele mercado, né? Porque você tem que ter a habilitação da planta e tudo mais, e leva um tempo. E os Estados Unidos levam vantagem no comércio com o Brasil, porque ele tem muito mais plantas habilitadas que a gente de carne, para venda de carne bovina, por exemplo, ou de frango e tal. Então, eu acho que aí, e os números já estão mostrando isso, está tendo uma alta de venda de carne do Brasil para a China. Eu acho que a diversificação pode ocorrer um pouco por aí. Sim. Mas é um comércio muito desafiador para a gente. Talvez algumas coisas de nicho, alguns calçados de nicho, mas, assim, eu acho que é um comércio que, com o próprio Estados Unidos, é um comércio muito primário, né? Muito industrial da China para os Estados Unidos e muito bem agrícola dos Estados Unidos para a China. Então, se eles têm esse desafio, imagina a gente, né? Sua opinião a respeito disso? Bem, eu apostaria nos problemas logísticos. Porque, veja, é muito difícil adivinhar qual é dos produtos brasileiros que teriam condições de entrar na China ex ante. A gente, às vezes, aposta, nós já temos que já acontece, mas talvez algum que a gente sabe, por exemplo,
produção intelectual, novela, esse tipo de coisa que você jamais imaginaria, de repente você começa a exportar e ganhar dinheiro com isso. Uma coisa é certa, nós precisamos diminuir drasticamente o custo do Brasil, basicamente é logística e regulação. Eu preciso poder produzir e entregar, seja lá o que for. E isso é universal. Bem feito e bom preço. Sim. Perfeito. Obrigado pela participação de vocês. Chegamos ao final do programa. E agradeço também a você que nos acompanhou. Veja também a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. Nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Um abraço e até a próxima.